Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Boa noite novamente, queridos. Vamos continuar nossa série de exposições na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Hoje nós vamos começar o estudo de um novo capítulo, capítulo 8º, depois de meses complicadíssimo. Agora a gente vai para outro tão complicado quanto, capítulo 8. Então abra, por favor, a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 8, vamos considerar hoje os versos 1 a 3. Eu vou iniciar com uma breve introdução. Pensar sobre a nossa relação com a escuridão, e quando eu digo escuridão, não estou me referindo à escuridão espiritual, mas à escuridão física, pode nos trazer uma boa ilustração sobre o que vamos aprender no texto que vamos estudar hoje. Você já notou que conforme nós conhecemos o ambiente em que estamos, tendemos a saber nos movimentar tranquilamente, mesmo com alguma ausência de luz. Não é assim quando a gente acorda de noite para ir ao banheiro, e mesmo sem a luz estar acesa, nós sabemos na nossa casa, é claro, exatamente o que fazer, pois já estamos plenamente adaptados àquele ambiente. Ainda assim, é preciso ter cuidado com o excesso de autoconfiança, pois podemos cair no risco de achar que conhecemos tão bem o ambiente e com isso nos tornamos audaciosos demais, achando que podemos andar rápido ou fazer movimentos bruscos. É nessa hora que damos aquela topada no pé do móvel, ou aquele escorão na parede, ou mesmo tropeçamos e caímos em algo. Essa postura, essa postura ousada e um tanto orgulhosa, era muito parecida com dos irmãos lá em Coríntios, que ainda tateando na penumbra da condição de novos cristãos, já achavam que tinham todo o conhecimento. Não é à toa que a igreja de Corinto era marcada por quedas e tropeços. Para que nós não incorramos no mesmo erro, precisamos aprender que o fruto do verdadeiro conhecimento não é o orgulho que destrói, mas sim um amor que edifica a igreja. E essa é a ideia central desse texto que vamos considerar nessa noite. E por isso eu vou repetir. O fruto do verdadeiro conhecimento não é o orgulho que destrói, mas sim o amor que edifica a igreja. Então, dito isso, vamos enfim ler a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 8, versos 1 a 3. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria, mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Nos revela, Senhor, edificação, Senhor. Nos transforma por meio dela, Senhor. Em nome de Jesus que te pedimos. Amém. O principal objetivo desta carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto é que os seus destinatários se conformassem ou fossem conformados a uma vida de santidade. Eles foram chamados para a santidade, como diz
o nosso tema da série, e está lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 2. Nos 4 primeiros capítulos dessa carta, o principal problema enfrentado por Paulo foi o crônico comportamento partidário que havia na igreja de Corinto. Ali, na igreja de Corinto, alguns membros se juntavam em torno de líderes que admiravam, rogando para si mesmos supremacia teológica e espiritual e, consequentemente, diminuíam os demais. Paulo confrontou fortemente essa postura divisionista, esclarecendo que a postura da igreja ali em Corinto deveria ser o contrário. Ao invés de soberba, eles deveriam andar em humildade, como nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 4, versos 6c até o 7. Olha o que Paulo diz. Consideramos isso aqui nessa série de exposição há muitos meses atrás. Ninguém se orgulhe, olha, esse era o problema deles. Ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? Ou que você tem que não tenha recebido? Ou se recebeu, porque se orgulha como se assim não fosse? Note que aqui Paulo está fazendo no verso 7 uma série de perguntas retóricas que confirmam o seu ponto. Tudo que eles tinham recebido do Senhor, e por isso não poderia uns se orgulhar como sendo superiores e outro tentando diminuir os demais. Então, a série de exposições avançou bastante, e a partir do capítulo 6, verso 12, Paulo confronta o problema de imoralidade sexual, exortando os leitores da carta que deveriam glorificar, não deveriam usar os seus corpos para aproveitar das imoralidades, mas glorificar a Deus com os seus próprios corpos. E então, depois do capítulo 6, vem o 7, e no capítulo 7, Paulo começa a responder uma série de perguntas que foram feitas pela igreja a ele. E a primeira era sobre a questão da sexualidade, como eles poderiam viver uma sexualidade que agrada a Deus. E ao responder esta pergunta, Paulo trata sobre os diversos relacionamentos em que o cristão pode estar inserido e como glorificar a Deus em todos eles. Casamento, sendo casado, sendo solteiro, noivo, viúvo e etc. Agora, no capítulo 8, Paulo passa a responder outra pergunta vindo da igreja, sobre qual deveria ser a postura dos cristãos quanto aos alimentos sacrificados a ídolos. Na porção que vamos considerar hoje, Paulo não entra ainda no assunto perguntado propriamente dito, mas introdutoriamente confrontará a forma orgulhosa de pensar dos seus destinatários e daqueles que enviaram a pergunta, e é isso que nós vamos ver a partir do primeiro ponto, que eu chamei de o orgulho separa, que está lá no verso 1. Diz assim a palavra do Senhor, que eu vou ler novamente, 1 Coríntios capítulo 8, verso 1. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Nesse verso, Paulo inicia sua resposta quanto sobre qual deveria ser o envolvimento dos cristãos com as comidas sacrificadas aos ídolos. A questão era, um cristão poderia comer as carnes que sobravam de animais que foram oferecidos a ídolos pagãos? Isso glorificaria a Deus? É o que vamos descobrir ao longo das exposições neste capítulo. Essa dúvida, que parece pouco pertinente ao nosso contexto, era de suma importância no contexto da igreja de Corinto. Isso porque, na época de Paulo, os sacrifícios pagãos eram atos religiosos comuns que envolviam muitas famílias. Lembrem, na antiguidade, também aqui no período do primeiro século da igreja primitiva,
o mundo vivia muito mais dedicado até o mundo pagão, até o mundo não crente, vivia muito mais dedicado à religiosidade do que nós vivemos hoje. Hoje, os nossos ídolos são, principalmente no mundo caído, os nossos ídolos principalmente são o dinheiro, a fama, o sucesso, a beleza, o prazer, o egoísmo. E é assim que a nossa sociedade está constituída, via de regra, infelizmente, ao redor destes ídolos. No entanto, naquele contexto era bem diferente. Ali se vivia uma expressão de religiosidade muito mais forte. E por isso, mesmo entre os pagãos, era muito comum esses sacrifícios e a adoração aos seus deuses. Então, diante dessa constante e comum realização de sacrifício de animais, era comum que essas famílias, quando apresentassem os animais para sacrifício, levassem de volta o resto do animal que foi sacrificado, e aí convidasse amigos e parentes, entre os quais poderiam haver cristãos, para almoçar com eles, para jantar com eles, para celebrar com eles algum evento religioso e etc. Por outro lado, o negócio era tão, digamos, exagerado, que existia ainda um grande mercado paralelo de carne sacrificada. Você sabia disso? Nas feiras, não tinha, olha, lembra, pessoal, vamos lá. Não tinha shopping, não tinha supermercado, não tinha delivery, não tinha nada disso. Todo mundo ia para a feira, tá bom? E nas feiras havia os açougues que vendiam carnes normais e outros que vendiam carnes que eram resto de animais sacrificados a ídolos pagãos, em religiosidades diversas. E esses últimos, pela quantidade de oferta que possuía, esses últimos, ou seja, o resto de animais sacrificados, eram mais baratos do que os outros, que eram animais, digamos assim, inteiros. Em suma, fazia parte da culinária comum no contexto pagão, especialmente entre os mais pobres, se alimentar de carnes sacrificadas, de carnes de animais sacrificados. Por isso, agora vamos voltar para a mentalidade da igreja de Corinto. Por isso, os membros da igreja de Corinto se viam diante de uma dúvida razoável. Eles queriam saber se eles, convertidos a Cristo, poderiam participar desse tipo de alimentação, de almoço, jantar, ou festas e etc. Parece que ali naquela igreja, alguns estavam preocupados com essa prática, enquanto outros não viam problema. Certamente, essa divergência, a divergência em torno deste ponto, colocava ainda mais lenha na fogueira partidária da igreja de Corinto. A igreja de Corinto queria um pé para se dividir. Lembra que eles diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Só que, vê bem, Pedro, ao que tudo indica, não posso dizer com certeza absoluta, mas ao que tudo indica, Pedro nunca esteve em Corinto. Pedro nunca esteve. Paulo não estava lá, e na época que Paulo escreveu, Apolo também não estava lá. Mas mesmo assim, eles queriam um pé para dizer que o grupo deles era melhor que os demais. E aqui, mais uma lenha nessa fogueira. Ah, o meu grupo acha que não há problema nenhum comer essas carnes. Não, o meu grupo acha que vocês são heréticos pecadores que vão para o inferno porque vocês comem essas carnes. Tá bom? Então vai. Um partido, um grupo dizia, eu sei que não tem problema. Esses ídolos não significam nada para nós, os ídolos adorados. E diziam aos demais, vocês são ignorantes. Lemos sobre esse grupo em 1 Coríntios 8,4. Desce um pouco aí a tua vista no texto. Portanto, em relação aos alimentos sacrificados aos ídolos, esse grupo sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Porém, o outro grupo contestava e dizia, vocês são idólatras, essas carnes são malditas. Como lemos no verso 8, no verso 7, parte B. Alguns, ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fossem sacrifício idólatra. Por causa de como se dava essa divergência,
lá na igreja de Corinto, antes de adentrar no mérito da questão, que é o que nós vamos começar a responder no próximo sábado, com a graça de Deus. Não, no sábado subsequente, com a graça de Deus, Paulo precisava enfrentar o orgulho, a direção de coração, a forma como aquela igreja, especialmente um grupo, estava lidando com essas dificuldades. E por isso ele começa a resposta não tratando sobre o problema perguntado, mas sobre o coração da igreja de Corinto, de alguns da igreja de Corinto. E ele diz lá no início do verso 1, que eu já li, vou ler só um trecho. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. Isso é apenas o início da resposta. É muito provável que a utilização da expressão alimentos sacrificados aos ídolos tenha relação com as instruções estabelecidas pelo Concílio de Jerusalém. O que vem a ser o Concílio de Jerusalém, pastor? Foi uma reunião da igreja primitiva que aconteceu com alguns apóstolos. Estava Paulo, estava Pedro, estava Tiago, estava ali Barnabé também, se eu não estiver enganado, João estava presente. E ali a igreja primitiva se reuniu, a liderança da igreja primitiva, para definir qual deveria ser, isso está narrado lá em Atos capítulo 15, para definir qual deveria ser o comportamento dos gentios que foram convertidos a Cristo sobre alguns assuntos, como especialmente quanto à questão da deveria se circuncidar ou não, o crente gentil. E ali, essa reunião, esse ajuntamento é conhecido, a Bíblia não usa esse termo, mas é conhecido como o Concílio de Jerusalém. E a conclusão desse concílio está em Atos capítulo 15, verso 28 e 29. Quem fala aqui, é Lucas que escreveu Atos, mas quem fala aqui na narrativa é Tiago. Diz assim a palavra do Senhor, Atos 15, a partir do verso 28, de Atos dos Apóstolos. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. E aí está aqui no verso 29, e é possível que esse início do verso 29 é o que a pergunta que foi destinada a Paulo continha. Que se abstenham da comida sacrificada aos ídolos, do sangue de carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhes vá bem. Logo, a questão dos coríntios era se essa proibição, quanto especificamente à carne sacrificada aos ídolos, era abrangente ou flexível. Cada grupo de indivíduo ali naquela igreja tinha a sua própria opinião. E por isso Paulo diz que todos tinham conhecimento. Aqui algumas versões que eu acho que são felizes, coloca esse todos temos conhecimento, entre aspas, porque não é uma afirmação de Paulo, mas ele está citando a pergunta que lhe foi encaminhada. Essa pergunta deve ter sido enviada, muito provavelmente, pelo grupo que entendia ou sabia, na visão deles, que não tinha problema nenhum comer deste tipo de alimento. Pois é a esse conhecimento que Paulo vai se referir no verso 4, que nós acabamos de ler, quando ele diz: em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos, esse conhecimento, sabemos que o ídolo não significa nada. Em suma, parece que todos deveriam saber, ou todos estavam afirmando que sabiam, que eles poderiam comer dos alimentos porque o ídolo não significava nada. E deixa eu fazer um parêntese aqui. Eu não estou ainda entrando no mérito. Deve comer, não deve comer, está certo, está errado. Isso não é agora, é na próxima mensagem. Paulo está lidando primeiro com o coração dos seus leitores, que eu já disse algumas vezes. Com isso, podemos supor que o grupo que desejava obter a resposta do apóstolo para convencer, o grupo desejava obter a resposta do apóstolo para convencer os demais de que a posição deles
era correta e a dos outros errada. A postura deles era mais ou menos assim: Paulo, diz para esse grupinho aí, diz para esse grupo que nós estamos certos e que eles estão errados. Era mais ou menos isso que eles queriam fazer. De fato, em alguma medida eles estavam certos, nós vamos ver depois. Mas isso não é o mais importante. Por isso Paulo confronta a postura soberba desse grupo, que desprezava a realidade de que havia ali naquela igreja alguns irmãos ignorantes e fracos na fé. Por isso, Paulo vai dizer: o conhecimento traz orgulho. Assim, Paulo destaca um princípio importante que vai nortear, esse princípio aqui é muito importante, meu irmão, que vai nortear todos os demais capítulos até o 14. Por trás de todos os capítulos, não que no 14 esse princípio não seja aplicável, no 15 não seja aplicável, mas a partir do 14 isso é central para que você entenda tudo que Paulo vai dizer daqui em diante. E este princípio é que o cristão, em tudo que ele faz, ele deve ser movido por amor. O amor a Deus em primeiro lugar e o amor ao próximo. Os dois maiores mandamentos, não é à toa. Como Paulo vai dizer esta ideia, este princípio, poeticamente, em um texto muito conhecido dos irmãos, em 1 Coríntios capítulo 13, versos 1 a 3. Ouça, é sobre isso que Paulo está falando. Paulo não está... Eu não quero antecipar aqui. Paulo está falando que em tudo que o crente faz, o amor é necessário. É por isso que amar a Deus em primeiro lugar é o primeiro mandamento, amor, e amar o próximo como a si mesmo é o segundo mandamento, amor. E como é que Paulo fala isso no capítulo 13, versos 1 a 3, poeticamente lindo, texto que foi inclusive pregado no nosso casamento, no meu casamento com a minha esposa. 1 Coríntios capítulo 13, verso 1 a 3. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Aí está aqui o ponto. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que dê aos pobres tudo o que possuo e entregue meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Paulo não está dizendo que falar a língua dos homens e dos anjos é uma coisa ruim, nem que ter todo o dom da profecia, conhecer, saber todos os mistérios e ter todo o conhecimento e ter uma grande fé é uma coisa ruim. Nem tampouco Paulo está dizendo que se entregar aos pobres, entregar o corpo a ser queimado para Cristo é uma coisa ruim. Ele não está falando nada disso. Tudo isso é maravilhoso, mas sem amor não tem valor nenhum. Voltando para o nosso texto. Com isso, Paulo quer ensinar aos seus leitores que, mesmo os que estavam certos, que o conhecimento quer ensinar especialmente para aqueles que estavam certos, que o conhecimento para produzir frutos verdadeiros precisa estar enraizado no amor. Pois o amor, como ele vai dizer no texto, edifica. Ou como traduz a NTLH, o amor faz a fé progredir. Em vez de diminuir os fracos, o objetivo dos crentes fortes deveria ser ajudar os fracos a se fortalecer. Infelizmente, isso é muito comum em nosso contexto cristão. Essa mesma postura que havia ali na igreja de Corinto. Em que teólogos com divergências secundárias ficam se digladiando publicamente ou online para mostrar a seus seguidores que sabem mais, ou ganharem muito likes e mais seguidores. Infelizmente, mesmo entre aqueles que defendem uma teologia reformada. Esses parecem esquecer que se as questões discutidas são secundárias, o comando de amar tem primazia.
como o Senhor Jesus ensinou em Mateus capítulo 22, versos 37 a 40. Respondeu Jesus a ser questionado qual era o principal mandamento. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. A ideia aqui é justamente a mesma que Paulo está querendo ensinar. O conhecimento, ele não é mau em si, pelo contrário, ele é muito importante. Mas toda a lei e os profetas dependem dos mandamentos principais. Então, o conhecimento deve ser expresso com amor. É isso que Paulo está querendo ensinar. E aí é claro que há lições para mim e para você. Lute, meu irmão, lute. Nós precisamos lutar contra uma postura soberba. Tenha no coração o desejo de ajudar os fracos a se fortalecerem e não de revelar o quanto você está certo. Não de defender o seu ponto. Pelo contrário, tenha o desejo de ser um instrumento para ajudar os ignorantes. Não de mostrar para eles que eles são ignorantes. Não brigue dando mau testemunho por questões secundárias. Nem apoie ou siga quem faz. As pessoas na internet, especialmente, são sedentas por tretas. Viu uma briga, apareceu uma confusão, está todo mundo lá. Mas bota um conteúdo que edifica. Ah, não, isso aqui não tem emoção. Isso aqui não tem emoção. Essa não deve ser a postura do crente, meu irmão. Eu, particularmente, tenho muita ressalva quanto a pastores que possuem uma postura constantemente irada. Parece que o camarada está sempre com raiva. Lembrem do exemplo de Jesus. Ele desceu o chicote no templo, mas também foi manso e humilde de coração. Eu não estou dizendo que o pastor tem que ser pastor paz e amor, que nunca se levanta contra algo. Claro que não. Mas quando nós somos todos, nós não só os pastores, somos chamados a um equilíbrio. Somos chamados a um equilíbrio. Então, esse equilíbrio, mostrar esse equilíbrio é a forma como nós vamos amar aqueles que talvez não tenham o conhecimento que nós temos. Não pensem como alguns pensavam ali, e tudo que eu falo para vocês é para mim também, tá? Não pensem ter todo o conhecimento. Sejam ensináveis. Olha, meus irmãos, eu já repeti algumas vezes este evento, esta ocasião aqui, mas eu nunca tive o privilégio de repetir na presença da pessoa, mas hoje eu vou ter o privilégio. E cristocidência como encaixa exatamente aqui no que eu estou falando. Logo que eu assumi a liderança do Ministério Atitude, em final de 2018, nós tivemos que lidar com um problema, e para lidar com esse problema, nós marcamos uma reunião. E nesta reunião estava eu, e quem estava também foi um irmão que era aqui da nossa igreja, que é o pastor Davi. O pastor Davi que está bem ali. E o pastor Davi estava naquela reunião e ele falou algo que não foi para mim, mas aquilo me marcou tanto que eu repito constantemente isso aqui. Quem já foi no meu aconselhamento já deve ter escutado isso uma vez. Ele disse assim para a pessoa lá, ele disse assim: meu irmão, nós devemos sempre considerar a possibilidade de nós estarmos errados. Mesmo que depois nós cheguemos à conclusão de que não estávamos. O ponto não é se você tem que sempre achar que está errado. Não é esse o ponto. O ponto é que você deve sempre refletir. Será que eu não estou errado? Será que eu não poderia fazer diferente isso daqui? Aí você pode até chegar à conclusão que não. Mas esse conselho eu nunca me esqueci. Eu dou constantemente. E foi o pastor Davi que eu ouvi ele dando. E eu peguei aquilo ali para mim. Segundo ponto. A humildade une. 8, versos 2 a 3. Vimos no primeiro que o orgulho, a soberba, separa,
E aqui vamos ver que a humildade une. Está lá no verso 2 e 3 do mesmo texto que estamos considerando. Quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Agora, Paulo endereça uma palavra direta àquele grupo que estava valorizando o conhecimento que eles tinham em detrimento do amor. Paulo diz, quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. É isso aqui, texto maravilhoso, nem precisa de explicação, né? Note que Paulo enfatiza que o conhecimento soberbo deles, na verdade, não era conhecimento. Por isso, eles só pensavam conhecer, mas de fato não conheciam. Ou seja, eles não conheciam como deveria conhecer com amor, mas achavam que sim. Por não ter amor, esses homens não conheciam como deveriam. Esse conhecimento soberbo era muito comum no contexto competitivo greco-romano, mas não deveria e não podia ser a postura dos seguidores de Jesus, como Paulo já havia ensinado lá em 1 Coríntios capítulo 3, versos 18 e 19. Não se enganem. Se algum de vocês pensa que é sábio segundo o padrão deste mundo ou desta era, deve tornar-se louco, para que então se torne sábio. Porque a sabedoria, essa forma competitiva e soberba de pensar do mundo, é loucura aos olhos de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles. Paulo ensina isso porque a verdadeira sabedoria, o verdadeiro conhecimento vem do alto. Vem do Pai das luzes, que não muda como sombra inconstante. Tiago 1,17. E essa sabedoria que vem do alto é divina, é claro, consequentemente é encharcada de amor. E não tem indiferença orgulhosa. Como Tiago também ensina. Tiago trabalha nos primeiros capítulos da carta dele. O ponto central ali daquela carta é diferenciar qual era a sabedoria com que o mundo lidava com as coisas e qual era a sabedoria que vinha do alto. Esse é um pano de fundo por trás de toda a carta praticamente. E Tiago vai falar sobre essa sabedoria, este verdadeiro conhecimento que vem de Deus lá em Tiago capítulo 3, verso 17. Mas a sabedoria que vem do alto, vem de Deus, é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, ou seja, não tem seus grupos, não tem a sua parcialidade, e sincera. Exatamente o oposto do que eles estavam fazendo ali. O que eles chamavam de sabedoria ali na igreja de Corinto. E porque a verdadeira sabedoria vem de Deus, esta é concedida, aí olha lá no nosso texto, volta lá para o nosso texto, essa sabedoria é concedida para aqueles que amam a Deus e que foram reconciliados com Deus por meio da obra do Senhor Jesus e por isso são conhecidos por Deus. Está lá no nosso texto também. Com isso, Paulo ensina que sem o amor verdadeiro, o conhecimento deixa de ter sentido. E que o crente que ama a Deus e compreende que deve amar a seu irmão, esse sim é conhecido por Deus. Porque não que amar seja a causa de ser crente, só um parênteses aqui, mas o crente transformado e regenerado pelo Espírito Santo de Deus, ele foi separado para as boas obras. E o principal das boas obras, o principal da obediência é o que nós já vimos, amar a Deus e amar o próximo. A ideia dessa expressão aí no nosso texto, conhecido por Deus, é no sentido de não apenas de ter sabedoria racional, ou Deus ter conhecido racionalmente aquela pessoa e a pessoa ter conhecido racionalmente a Deus, mas também no sentido de viver em comunhão com Deus. Quando diz assim, e esse tem conhecimento de Deus, é conhecido por Deus, ou seja, vive em um relacionamento com Deus. Algumas lições para mim e para você. Deus, meus irmãos, concede graça ao humilde.
mas resiste ao soberbo. Tiago, capítulo 4, verso 6. Que o conhecimento não seja algo que nos faz ser alvo da resistência divina, mas que nós tenhamos em humildade e amor, para que Deus conceda graça sobre nós, para vivermos segundo esse conhecimento. Consequentemente, seja humilde. Não faça do seu conhecimento, especificamente aqui na nossa igreja, que muitos têm, não faça do seu conhecimento teológico pedra de tropeço. Não entre em brigas, maledicências, intriga. Não tente escandalizar o irmão que é fraco e ignorante. Foi Deus que lhe deu tudo que você possui. Foi Deus que nos deu tudo que nós possuímos, inclusive o conhecimento. Por isso que Paulo vai dizer, lá em 1 Coríntios capítulo 4, versos 6b e 7. Assim, ninguém, texto que eu já li, vou ler novamente. Assim, ninguém se orgulha em favor de um homem em detrimento de outro. Ó, o verso 6. Pense sobre como o conhecimento bíblico que você possui, ao invés de usá-lo para combater, para ofender, para separar, pense como ele pode ser útil para ajudar os que estão ao seu redor. Um irmão na fé, a tua família, os teus colegas de trabalho, os teus colegas da escola, da faculdade, às vezes dando um conselho, um serviço na sua área profissional em que você tem a oportunidade de dar um bom testemunho pelo conhecimento que você tem da palavra, uma ajuda que você pode dar a um colega de trabalho, a um colega da escola. Olha, isso aqui, meus irmãos, não é apenas entre crentes, não. Não. Toda sabedoria vem de Deus, toda verdadeira sabedoria vem de Deus. Eu lembro de uma ocasião em que uma colega minha de trabalho, um descrente, ela teve um relacionamento, não era no casamento, um relacionamento eventual, e engravidou. E quando ela teve aquela notícia, aquilo foi muito chocante para ela. Ela não sabia o que fazer, ela estava desesperada e tal, ela estava muito preocupada, vivia chorando por lá e tal. E aí ela ela veio conversar comigo. E naquela oportunidade eu disse para ela assim: fulana, a situação em que isso aconteceu não é o ideal. Eu poderia chegar lá e dizer: olha, tá vendo? Pecou, que pecou de fato. Pecou, se lascou. Aí, tá resolvido. Conselho maravilhoso. Poderia ter feito isso. O conteúdo não estava errado. O conteúdo não estaria errado. Mas esse conteúdo não estava encharcado de amor, não ia edificar. Eu disse: olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Essas coisas, isso que aconteceu, não aconteceu na situação ideal. Não aconteceu na situação ideal. Mas a palavra do Senhor diz que os filhos são herança do Senhor. Então, por alguma razão, mesmo nessa situação não ideal e errada, o Senhor decidiu te dar uma herança agora. Então, cuida do teu filho. Então, foi o que eu consegui fazer naquela época. Mas o ponto, meu irmão, é que você pode fazer isso também. Isso não é trabalho só de pastor, de seminarista, de diácono. Isso é trabalho de todo crente. Use o seu conhecimento para amar o próximo. Use seu conhecimento, acima de tudo, para amar a Deus. O amor que agrada a Deus... tá aqui, pera. Por último, não podia deixar de passar essa daqui. Por último, uma implicação lógica, contrária, mas lógica, é que conhecimento sem amor não glorifica a Deus, tampouco amor sem conhecimento. Isso aqui é importante, ainda bem que eu não passei. Querer amar a todos, mas sem ser guiado pelas orientações da palavra de Deus, também não glorifica a Deus. Isso é muito comum. Pessoas que dão conselhos ruins, que aconselham aquilo querendo amar, mas são coisas que não edificam. Por exemplo, quando dizem assim, um jovem casal está querendo namorar
E aí vem aquele conselheiro, aquele amigo bacana e diz assim, não tem problema os namorados viverem juntos, se agarrando. Não tem problema, de vez em quando dormirem juntos. Não, isso aí não é problema. O que importa é que eles se amam. Olha, eu espero que vocês estejam entendendo o tom da ironia aqui, por favor, tá? A igreja deve ser inclusiva, deve aceitar todos da forma que estão. A igreja deve aceitar todos da forma que estão, mas para mudá-los, para edificá-los segundo a vontade de Deus. Não para todo mundo permanecer como está. Ah, pastor, mas isso é muito rigoroso. O que importa é o amor. Não, esse amor não importa, porque esse amor também não tem conhecimento. O amor que agrada a Deus deve ser encharcado pelo conhecimento da verdade. Como salienta o apóstolo João em 2 João, capítulo 1, eu perdi o capítulo, mas acho, capítulo 1, verso 1 a 3. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos. O pastor Paulo pregou isso aqui várias semanas. A quem eu amo na verdade, olha o amor, qual era esse amor? Na verdade. A quem eu amo na verdade, não apenas eu os amo, mas também todos os que conhecem a verdade. Aí João de novo, não cansou. Por causa da verdade que permanece em nós, e estará conosco para sempre. A graça e a misericórdia, a paz da parte de Deus e de Jesus Cristo, seu Filho, aí João de novo, estarão conosco em verdade e em amor. O que nós aprendemos aqui por todos esses textos? É que existe o verdadeiro conhecimento, ele deve ser encharcado do amor, assim como o verdadeiro amor deve ser guiado pela verdade, pela palavra do Senhor. Nós vivemos em uma igreja rica do conhecimento de Deus. Temos pregação expositiva, lectio contínua, ou seja, versículo após versículo. Temos cursos a perder de vista, aconselhamento, curso de masculinidade, curso de feminilidade, escola bíblica dominical, integração, vocacionados, pequenos grupos de estudo bíblico, os metanoias. Mas cuidado, se não tiver amor, nada disso tem valor eterno. É como aquele que pensa que conhece o ambiente em que circula durante a noite, mas que de repente dá de cara na parede e quebra o nariz. Que o Senhor nos ajude a conhecermos amorosamente e amarmos com conhecimento. Em nome de Jesus, amém.